Boa noite. Boa noite. Edson Fachin libera para julgamento em plenário o pedido de Lula para recorrer em liberdade. A presidente do Supremo, Carmen Lúcia, definirá a data da votação. A última sessão antes do recesso é amanhã. 79% reprovam o governo Temer. Só 4% aprovam. A pesquisa Ibope reafirma Lula na frente. Sem ele, Bolsonaro e Marina lideram no empate técnico. Joesley Batista, da JBS Friboi, e ex-procurador Marcelo Miller tornam-se réus por corrupção. A denúncia aponta pagamento de R$700 mil no acordo de delação que incriminou Temer. No Rio de Janeiro, sob intervenção federal, um sargento da PM foi morto durante a operação no Morro. E numa outra favela, mais de 5 mil homens das forças de segurança cercaram a área com apoio de blindados. Em São Paulo, as hortas urbanas mudam a paisagem da periferia e geram renda para as famílias. Uma grande variedade de hortaliças e legumes orgânicos atrai compradores, mesmo com o preço mais alto. A seleção brasileira volta a treinar amanhã para o mata-mata de segunda-feira. E Marcelo está se recuperando. Hoje a Colômbia venceu e terminou em primeiro. E o Japão deixou o Senegal de fora, veja só, na conta dos cartões amarelos. O Jornal da Gazeta volta logo depois do intervalo com essas e outras notícias. Até já! Neste domingo, o entrevistado do Hora do Voto é o pré-candidato à presidência da República pelo PRB, Flávio Rocha. Hora do Voto, em novo dia e horário. Neste domingo, 11 da noite. Guarujá Goldens, um novo conceito de empreendimento no litoral. Uma experiência de conforto e bem-estar para a sua família. Vista deslumbrante no melhor do Guarujá. Um resort 6 estrelas para toda a sua vida. Desconto de 15% até 30/4/2018. Guarujá Goldens, para você. Começou a Operação Baixas Temperaturas. Ao encontrar pessoas em situação de rua que precisem de ajuda, ligue para o 156. A Prefeitura irá até o endereço para oferecer atendimento. Seu direito de saber é nosso dever. Dor de ouvido, incômodo no nariz ou garganta são situações que atrapalham seu dia a dia. Aqui no Hospital Paulista, você conta com estrutura completa para tratar as dores mais comuns até as cirurgias complexas em otorrinolaringologia. Especialista em todas as consultas, pronto-socorro 24 horas, centro cirúrgico e UTI modernos, além de atendimento humanizado. Hospital Paulista, especialista em ouvido, nariz e garganta. Dr. Brasnico Neto, diretor técnico médico, CRM/SP 70149. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper, o lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero. Paixão por comunicação. Os fatos que fazem o mundo girar. Os fatores que fazem o dia correr. As nuances da notícia, sob vários pontos de vista. Jornal da Gazeta, edição das 10, de segunda a sexta. Oferecimento Faculdade Casper Líbero. Paixão por comunicação. De comida a dinheiro. Aumenta a opção de entregas por aplicativo de celular, uma demanda que cresce à medida que o tempo do paulistano diminui. Basta dar uma olhada na internet para encontrarmos dezenas de opções de sites e aplicativos de entregas rápidas, principalmente de comidas. Eu peço bastante, no mínimo uma vez por semana, com certeza. Um levantamento feito pelo Ibope em 2016 sobre hábitos de consumo revelou que houve um aumento de 56% no número de pessoas que utilizam esses serviços de entrega no país.
os chamados deliveries. É bom pela praticidade, mas o serviço não está 100% ainda. Não está sendo entregue, no caso, tudo que a gente pede e o tempo de espera é muito longo. E você em casa provavelmente já usou um desses aplicativos para pedir uma pizza, um lanche ou até mesmo uma comida japonesa. Mas tem muita gente acessando essa ferramenta para pedir de tudo, desde planta carnívora a dinheiro. Isso mesmo, dinheiro em espécie. E eu vou aproveitar a boa fase da seleção brasileira, já classificada para as oitavas de final do Mundial, para pedir as figurinhas do álbum da Copa. E o processo é simples. Basta baixar o aplicativo de entrega no celular e fazer a compra, que pode ser feita também no computador. A promessa é que a encomenda chegue em 20 minutos. Um dos serviços de entrega é o Rappi, que começou na Colômbia e atua no Brasil há um ano. O aplicativo funciona como um assistente pessoal. Dá até para fazer uma compra grande num supermercado sem sair de casa. E olha que tem cada pedido. Um casal de pais que ia fazer o aniversário do filho e tinha esquecido de comprar os balões. Aí ele pediu pelo aplicativo 40 balões de gás hélio e a gente entregou lá em 45 minutos. Já para solicitar a entrega de dinheiro, há algumas regras. O valor máximo é de R$ 300. Na hora de pagar a quantia solicitada, tem um pequeno acréscimo e mais a taxa de entrega, que também varia. O preço do frete é no mínimo de R$ 6,90, que é pago integralmente ao entregador. A Rappi ela ganha nesse ciclo, onde ela consegue aumentar as vendas dos parceiros e ganha uma comissão por isso. O Rappi também entrega cartas e documentos diversos, como se fosse um serviço de correio. Maiara conta que não vive mais sem esses aplicativos que entregam de tudo. A gente tinha um amigo secreto do trabalho, que era até tipo 40, 50 reais. E eu não sabia, não tinha tido tempo ainda de ir no shopping para procurar. Eu falei, no melhor eu compro um vinho que todo mundo gosta, né? Vinho nesse frio é ótimo. E aí eu pedi também pro entregador ir até o mercado. Ele tirou foto da prateleira para mim, mostrou os preços, as opções de uva, eu escolhi e aí ele me já entregou um embalo para presente já. Polícia Civil prende ao menos 22 pessoas em operação que investiga o assalto à empresa de valores Protege no interior de São Paulo. O crime aconteceu no fim do ano passado e terminou com a morte de um policial. Ao todo, 600 agentes participaram da ação hoje em 5 estados. Entre os presos, o suspeito de ter executado um policial no mega assalto à transportadora de valores Protege em outubro passado em Araçatuba, no interior paulista. O nome da operação, Homem de Ferro, é uma homenagem a esse policial civil morto, André Luiz Ferro da Silva, do Grupo de Operações Especiais. Na época, os criminosos armados com um arsenal de guerra explodiram o prédio da empresa e roubaram mais de 10 milhões de reais, de acordo com as informações oficiais. 4 suspeitos de participação já estavam presos, acusados de outros crimes. De lá para cá, ao longo dos 9 meses, a investigação apontou que a quadrilha, além de assaltar bancos e transportadoras de valores, também era especialista em roubo de cargas e de todo tipo. Hoje, a polícia chegou a um galpão em Guarulhos, na Grande São Paulo, com centenas de mercadorias. O receptador, que tem lojas na cidade, também foi preso e agora todos serão ouvidos e a investigação vai continuar. Os produtos roubados foram apreendidos pela polícia. Foram encontrados, apreendido dinheiro, em torno de uns 40 mil reais, em 2 locais, 10 num e 30 em outro local. E também drogas. Para o delegado, os bandidos agem cada vez mais como nos filmes, com equipes especializadas em tarefas específicas. Um pessoal responsável pela explosão, outro pelo transporte dos carros roubados que eles vão usar no local, outro transporte de arma, porque eles não vão para o local roubar, cada um com a sua arma na mão. Ele chegou no local, alguém já transportou todas essas armas. Então eles pegam essas armas lá, tem que fazer, devolve, e eles voltam para os locais de residência deles como uma pessoa normal. Um sargento da Polícia Militar morreu numa operação no Morro dos Macacos, na zona norte do Rio. Um outro policial militar foi baleado dentro de um blindado, numa ação de combate ao roubo de cargas em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Os complexos de favelas do Chapadão e da Pedreira, na Zona Norte, foram alvos da maior operação da intervenção federal. Um suspeito foi morto e 11 pessoas foram presas.
A área escolhida para a operação registra altos índices de roubo de cargas e carros. De acordo com o Comando Conjunto, essa é a maior operação em número de agentes feita no estado desde o começo da intervenção federal. Cerca de 5.400 militares, 80 policiais militares e 100 policiais civis atuaram no cerco com apoio de blindados e aeronaves. Barricadas foram removidas, pessoas e veículos foram revistados. No Morro dos Macacos, também na Zona Norte, outra operação foi feita pela Unidade de Polícia Pacificadora, com o apoio dos policiais do Batalhão de Operações Especiais, o BOP. O túnel Noel Rosa, que atravessa o morro, chegou a ser fechado por mais de 8 horas. Imagens gravadas por moradores mostram o momento em que o sargento Jason da Costa Pinheiro, de 42 anos, baleado na cabeça, é levado por colegas fardados. O sargento, que estava na corporação há 18 anos, foi levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a PM, 10 pessoas foram presas. Armas e drogas foram apreendidas. Só este ano, 68 policiais foram mortos no Rio. Joesley Batista da JBS Friboi, o ex-procurador da República Marcelo Miller e outras 2 pessoas viraram rés, as pessoas. Todos são acusados de irregularidades na negociação da delação dos executivos do grupo frigorífico. Miller é acusado de fazer jogo duplo. Segundo a denúncia, recebeu oferta de vantagem indevida de R$ 700 mil para ajudar os executivos a obter informações para fechar acordo de delação premiada. Para o Ministério Público, Marcelo Miller foi o estrategista dos acordos e Joesley Batista, de caso pensado, se aproveitou da condição de Miller de procurador para obter o máximo de facilidades e vantagens. Antes de deixar o cargo na PGR, Miller atuou na Operação Lava Jato. Ele pediu exoneração em março de 2017, mas sua saída só foi oficializada em 5 de abril, dias depois da assinatura do primeiro termo de confidencialidade entre a JBS Friboi e os procuradores. Joesley Batista e o ex-diretor jurídico do grupo, Francisco de Assis, responderão por corrupção ativa. Marcelo Miller e a advogada Esther Flash vão responder por corrupção passiva. Segundo a denúncia, Marcelo Miller teria ajudado os executivos a redigir anexos, prestou aconselhamentos jurídicos e encontrou-se diversas vezes com os delatores. Todos negam as acusações. Joesley, o irmão Wesley e outros 5 executivos da empresa chegaram a ganhar imunidade, mas o benefício foi suspenso. Agora, a omissão da participação de Marcelo Miller pode levar à rescisão das delações da JBS. O ministro Edson Fachin disse que vai mandar o caso para o plenário da corte. Por enquanto, o acordo está suspenso. A delação dos executivos do grupo frigorífico provocou a mais grave crise do governo Temer. Com base nas delações, o presidente foi alvo de 2 denúncias que foram arquivadas por aliados na Câmara. Ao concluir o inquérito, porém, a Polícia Federal diz que não há indícios de que Miller tenha orientado Joesley a gravar de forma clandestina o presidente da República. Por isso, a indicação é de que as provas obtidas devem ser preservadas na investigação contra Temer. Sem Lula, pesquisa CNI e Ibope revela que Jair Bolsonaro, do PSL, segue na liderança. Mas Marina Silva, da Rede, está tecnicamente empatada com o deputado, se considerada a margem de erro, que é de 2 pontos percentuais. No cenário sem o ex-presidente Lula, que está preso e pode ficar inelegível por ser condenado em segunda instância, o deputado federal Jair Bolsonaro está com 17%. Marina Silva, da Rede, tem 13%, em empate técnico, no limite da margem de erro. Em terceiro, aparece Ciro Gomes, do PDT, com 8%. Depois, Geraldo Alckmin, do PSDB, com 6%. Álvaro Dias, do Podemos, tem 3%. Fernando Collor, do PTC, 2%. No lugar de Lula, Fernando Haddad, do PT, também tem 2%. Flávio Rocha, do PRB, Guilherme Boulos, do PSOL, Henrique Meirelles, do MDB, Levi Fidelix, do PRTB, Manuela Dávila, do PCdoB, Rodrigo Maia, do DEM e João Goulart Filho, do PPL, aparecem todos com 1% cada. Brancos e nulos, 33%. Não sabe ou não respondeu, 8%.
Com Lula na disputa, o ex-presidente lidera com 33%. Jair Bolsonaro vem em seguida com 15%. Em terceiro, Marina Silva com 7%, seguida de Ciro Gomes com 4%, Geraldo Alckmin também com 4%, Álvaro Dias com 2%, Manuela Dávila, Fernando Collor, Flávio Rocha, Levi Fidelix e João Goulart Filho com 1% cada um. Branco ou nulo, 22%. Não sabe ou não respondeu, 6%. Os campeões de rejeição são Bolsonaro e Collor, com 32%, seguidos de Lula, com 31%, Alckmin, com 22% e Ciro e Marina empatados, com 18%. Rodrigo Maia tem 13% de rejeição, Haddad, 12% e Meirelles, 11%. A pesquisa CNI-Ibope também avaliou o governo do presidente Michel Temer. Em abril, o avaliavam como ótimo ou bom 5%. Agora são 4%. Regular eram 21% e hoje são 16%. Ruim e péssimo, em abril, 72%. Agora, 79%. Não sabe ou não respondeu, eram 2% e agora 1%. Temer, de acordo com a pesquisa, é o presidente mais mal avaliado desde José Sarney, também do MDB, que governou o Brasil entre março de 85 e março de 90. O presidente Temer assinou um decreto que reserva 30% das vagas em seleção de estagiários e menores aprendizes no serviço público para negros. A reserva de vagas é obrigatória para órgãos da administração pública direta, autarquias e fundações. Já no caso de estatais e sociedades de economia mista, a medida é facultativa. Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste e Petrobras já aderiram ao decreto e passam desde já a aplicar as cotas. Segundo o governo, ao fixar o patamar de 30% das vagas reservadas, o documento vai além ao que determina a lei de cotas em concursos públicos, que é de 20%. O anúncio foi feito no dia de divulgação da pesquisa CNI-Ibope, apontando que o percentual de confiança no governo Michel Temer diminuiu de março para junho, recuando de 8% para 6%. O presidente destacou que, ao longo de seu governo, foi feito muito mais que em anos anteriores. A história que vai dizer o que aconteceu nesses 2 anos e meio de governo, não é? Então eu digo, as palavras naturalmente voam, mas o escrito permanece. Por isso é que eu pedi a todos que assinassem esse documento. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre o resultado da pesquisa Ibope. A mais nova pesquisa do Ibope informa que 41% dos eleitores estão sem candidato. Os otimistas dirão que não há motivo para pessimismo, pois o grande número de desorientados constitui uma oportunidade fantástica para o surgimento de alguma orientação. Mas a grande verdade é a seguinte: há na praça pelo menos 20 presidenciáveis se oferecendo para assumir o volante. Mas nenhum deles oferece um itinerário capaz de seduzir o pedaço do eleitorado que não enxerga um rumo. A redemocratização brasileira é uma conquista relativamente recente. Eu mesmo, com minha barba branca, votei pela primeira vez em 1989, já na bica de completar 28 anos. Gostaria de ter votado antes, mas a ditadura militar não deixou. Ainda me lembro da solenidade que envolvia o ritual do voto. O eleitor era movido pela suposição de que sua preocupação era útil. Isso acabou. No momento, o eleitor se vê numa encruzilhada. Entre opções lamentáveis e impensáveis, ele prefere o exílio do voto inválido. Em 3 décadas de redemocratização, a devoção ao voto virou ceticismo, converteu-se em nojo e já vai se consolidando como um transtorno. Nunca foi tão fácil como agora, há apenas 4 meses da eleição, compreender a tese de Churchill, aquela segundo a qual a democracia é a pior forma de governo, salvo todas as demais. Quase metade do eleitorado cogita jogar o voto pela janela. Trata-se de um direito. E viva a democracia. Boa noite. A Polícia Federal pediu hoje ao Supremo Tribunal Federal mais 60 dias para concluir a investigação sobre o decreto dos portos.
O prazo fixado pelo relator do caso, o ministro Luiz Roberto Barroso, era início de julho. Porém, os agentes alegam que precisam analisar mais dados. Esta é a terceira vez que a polícia pede mais tempo para a investigação. Aberta em 2017, com base na delação premiada dos executivos da JF, a investigação tenta comprovar se o presidente Michel Temer editou o decreto para favorecer empresas que atuam no Porto de Santos em troca de propina. E daqui a pouco, Maria Lídia Flandro entrevista o deputado federal Jorge Tadeu Mudalém, do DEM de São Paulo, sobre as eleições. O Superior Tribunal de Justiça mandou para a Justiça Eleitoral de Minas Gerais a investigação sobre o governador Fernando Pimentel, do PT. Neste processo, o petista já é réu. A ação penal é referente à Operação Acrônimo, que apura esquema de lavagem de dinheiro em campanhas eleitorais envolvendo gráficas e agências de comunicação. Fernando Pimentel é suspeito de ter utilizado os serviços de uma gráfica durante a campanha eleitoral de 2014, sem declarar os valores e de ter recebido vantagens indevidas. De acordo com o STJ, os crimes teriam ocorrido antes de Pimentel assumir o comando do governo mineiro. A decisão do relator do caso do STJ, ministro Herman Benjamin, é baseada no novo entendimento da Corte que restringiu o foro para governadores. Além desta ação penal, Fernando Pimentel é réu em outra investigação. O petista é acusado de beneficiar a Odebrecht quando era ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio do governo Dilma. Segundo o Ministério Público, em troca de benefícios à empreiteira, Fernando Pimentel combinou o recebimento de 15 milhões de reais em espécie a título de propina. O governador nega as acusações. Este processo seguiu para análise da primeira instância, também por determinação do STJ. O petista é pré-candidato ao governo mineiro. No estado, ele já é alvo de um processo de impeachment na Assembleia Legislativa. O ex-ministro e atual governador é acusado de atrasar repasses para o Legislativo, o Judiciário e as prefeituras mineiras, o que poderia ser configurado como crime de responsabilidade. Fernando Pimentel também nega esta acusação. Em decisão liminar, o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, mandou soltar hoje o ex-deputado federal Eduardo Cunha, do MDB. Mas o ex-presidente da Câmara vai continuar preso. Apesar da decisão, na véspera do recesso do Judiciário, Eduardo Cunha vai continuar na cadeia por ter outros 2 decretos de prisão contra ele que continuam em vigor, mas que também são alvos de questionamento na Justiça. No começo do mês, a Justiça do Rio Grande do Norte determinou a prisão preventiva de Cunha pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. O processo é sobre desvios em obras do Estado, um desdobramento da Lava Jato que envolve empreiteiras e o também ex-deputado Henrique Alves, do MDB. O primeiro pedido de prisão contra Cunha foi expedido pelo juiz Sérgio Moro em outubro de 2016, por envolvimento em desvios na Petrobras. Por esse caso, ele já foi condenado em segunda instância no ano passado, com pena fixada em 14 anos e 6 meses de prisão. Em janeiro deste ano, Cunha também foi condenado pela Justiça no Distrito Federal a 24 anos e 10 meses de prisão por desviar dinheiro da Caixa Econômica Federal. O ministro Edson Fachin, do Supremo, liberou para julgamento no plenário o pedido de liberdade do ex-presidente Lula. Agora, cabe à presidente da Corte, ministra Carmen Lúcia, marcar a data desse julgamento. A última sessão do semestre é amanhã, antes do recesso da Corte, que vai até agosto. O ministro desistiu de ouvir a Procuradoria-Geral da República. No começo da semana, o relator da Lava Jato tinha dado 15 dias para Raquel Dodge se manifestar. Fachin decidiu liberar o processo depois que a defesa de Lula apresentou um novo pedido e solicitou a mudança de relator. Os advogados queriam que o assunto fosse analisado pela segunda turma, que julga os casos referentes à Lava Jato. Além da liberdade, a defesa também pede que o Supremo suspenda a inelegibilidade de Lula. Assim, ele poderia concorrer à presidência da República. Como foi condenado em segunda instância no TRF4, está impedido de disputar a eleição com base na lei da ficha limpa. A condenação é referente ao apartamento no Guarujá. O ex-presidente já cumpre pena de 12 anos e 1 mês de prisão desde o dia 7 de abril, na sede da Polícia Federal em Curitiba. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann e Pinto.
Lula é um preso comum, que foi condenado em segunda instância, o que quer dizer que é um criminoso com pena marcada. Agora, o Lula tem tanto poder no Brasil e, sobretudo, no Estado brasileiro, que ele consegue que as instituições funcionem de acordo com a sua conveniência. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal tem 11 membros. Desses 11, 6 têm mantido a jurisprudência de que não é proibido um juiz manter preso alguém condenado na segunda instância. Mas 5 lutam desesperadamente contra isso para defender interesses não específicos do Lula, mas dos advogados ricos, que têm clientes milionários, muitos deles com fortunas amealhadas pela corrupção, pelo roubo. Não é desvio de recursos públicos, não, é roubo, é furto. Então, a defesa do Lula quer o melhor para seu cliente, que é a liberdade. Para isso, conta com a segunda turma do Supremo, porque lá a maioria é sempre decretada para soltar o Lula ou qualquer outro preso que apareça, porque tem o Fachin, que é o relator, que é contra, mas tem Toffoli, Lewandowski e Gilmar Mendes, que sempre voltam para soltar qualquer um, e o Celso de Mello, decano, que também, às vezes, acompanha os 3, dando ali uma goleada de 4-1. Não quer ser julgado no Supremo, porque no Supremo, pelo menos até agora, a ministra Rosa Weber tem sido a voz que mantém a jurisprudência. É uma jurisprudência. Não pode estar mudando como se fosse uma publicação periódica, como era, por exemplo, a Constituição na época da ditadura. Uma jurisprudência tem que ser obedecida até um momento em que haja alguma mudança estrutural que permita a sua mudança. No entanto, esse jogo que está aí, como mostrou claramente o professor Joaquim Falcão, da Faculdade de Getúlio Vargas, da Faculdade de Direito de Getúlio Vargas no Rio, especialista em Supremo, transformou o Supremo numa instância do imediato, uma instância que vai funcionando sempre a partir da cabeça de um dos 11, em vez de ser da maioria. Em vez de se obedecer ao plenário, fica um monte de decisões autocráticas e um excesso de recursos. O Lula não tem culpa, a defesa também não, de ter tanto recurso. A culpa é do sistema brasileiro e, sobretudo, de um Supremo que não funciona como um colegiado, como um órgão, mas como um instrumento de individualidades arrogantes e completamente desconectadas da realidade do Brasil, ligadas apenas nos seus próprios interesses e nos interesses dos amiguinhos advogados ricos. Eu volto terça-feira, direto ao assunto. Em pé. A gastronomia de São Paulo perdeu um de seus personagens mais importantes. Antônio Bonerba, o Toninho, morreu hoje aos 78 anos de idade. Foi ele quem, em 1970, criou o cultuado Polpettone, do restaurante Jardim de Nápoles, que comandava no bairro de Higienópolis. Em homenagem a Toninho, o Jornal da Gazeta exibe novamente uma reportagem sobre esse paulistano, filho de italianos. Tempero encorpado, à base de azeite, cebola, pimentão, alternado em camadas com finas fatias de lagarto. Isso aqui também fui eu que desenvolvi essa. Mas só por prazer agora. Agora é só prazer. No reduto, no fundo de uma garagem, Toninho agora só cozinha para quem ele gosta. Era pequeno aqui. Mas aí a coisa foi indo, os amigos foram aumentando, os amigos foram chegando, que aliás isso aí todo mundo gosta, né? É um lugar para os amigos aqui? Lugar de amigos. Diz que mistura ingredientes desde menino. Eu sempre na saia da minha mãe, eu era o caçulinha. E como bom napolitano, você sabe, fora tudo eles só fazem comida. Filho de uma família de imigrantes italianos, transformou a pequena pizzaria do pai numa das mais tradicionais cantinas de São Paulo. Mas a galinha dos ovos de ouro foi uma receita que ele garante que criou. A partir do Polpettone a coisa mudou. Mudou hoje 90% dos pratos é Polpettone com massa.
polpettone até já existia na Itália. Lá é um bolo de carne recheado com legumes e que vai ao forno. Na invenção do Toninho, o recheio é de queijo. A gente percebe que é um empanado coberto com molho de tomate, mas não dá para saber como se faz. Na verdade, esta receita é patenteada, um segredo que mesmo na equipe do restaurante, pouquíssimas pessoas conhecem. Na cozinha geral, os funcionários só finalizam o prato. O preparo da carne é feito numa outra sala, onde só entram 2 cozinheiros e o gerente, na casa há 50 anos. Nós temos quem faça, porque hoje em dia o volume é grande. Mas é um negócio que você precisa ficar de olho. Os espiões estão por aí. Toninho reclama que já foi vítima. Todo mundo, qualquer lugar que você vai, restaurantes bons, restaurantes finos, restaurantes de nome, que eles vêm aqui, vêm trazer cozinheiro para fazer polpettone. Para copiar a sua receita? Putz, nossa, no fundo, é bom porque o que se copia é bom, né? Não vai copiar coisa ruim. Vamos agora à Copa do Mundo com Estela Gontijo e Celso Cardoso. No fechamento do grupo H, Colômbia e Japão passam para as oitavas de final e o curioso foi a classificação japonesa, que foi graças ao fair play. Boa noite, Celso. Boa noite, Stella. Pois é, a disciplina e o bom comportamento japoneses renderam frutos hoje, né? E frutos dos bons, diga-se de passagem. Depois de empatar em todos os critérios de desempate com o Senegal, o Japão avançou por ter recebido menos cartões amarelos que o rival Senegal. Em campo, japoneses e senegaleses perderam respectivamente para a já eliminada Polônia e para a Colômbia, líder do grupo. Veja os gols. Em Samara, Senegal e Colômbia decidiram a classificação em jogo tenso. No início, os senegaleses agiram mais. O juiz marcou pênalti a favor do time africano, mas depois de consultar o vídeo, decidiu anular. Já na segunda etapa, com o placar do outro jogo apontando vitória polonesa, os 2 times ainda estavam classificados. Mas aos 28, a Colômbia marcou para alcançar a vitória. O zagueiro artilheiro Mina, no escanteio cobrado por Quadrado, subiu para fazer o seu segundo gol na Copa e o único contra Senegal. Colômbia 1, Senegal 0. Na Arena Volvogrado, o Japão começou dando um susto na Polônia após esse chute de Muto que Fabianski defendeu. Os europeus logo deram a resposta nessa cabeçada de Grosicki, que obrigou o Kawashima a fazer um milagre. No segundo tempo, os poloneses abriram o placar. Kurzawa cobrou falta na área e Bednarek pegou de primeira, mandando para o fundo do gol. A Polônia ainda perdeu a chance de ampliar depois que Grosicki partiu em contra-ataque e tocou para Lewandowski desperdiçar a oportunidade. E ficou nisso, Polônia 1, Japão 0. Mesmo com a derrota, a seleção asiática se classificou para as oitavas de final pelo critério de fair play. Pois é, a Copa do Mundo na Rússia foi a primeira Copa a utilizar esse critério de desempate, né, com os cartões. Eles fizeram, na verdade, um teste na Copa das Confederações, estava na Copa do Mundo, é a primeira vez que você tem um time classificado pelo fair play. No primeiro critério, pontos marcados, obviamente. Segundo, saldo de gols. Terceiro, o número de gols marcados. O quarto, confronto direto. E aí, se houver empate, cartões. Antes, era o sorteio. Né? Agora o sorteio só ocorre se houver também empate nos cartões. Você estava falando aqui que gostou também do VAR, né? É uma emoção a mais. Claro que um lance ou outro acaba passando pela interpretação, mas corrigiu a maioria dos lances polêmicos. Isso é importantíssimo para a justiça e para a credibilidade no futebol. Está aprovadíssimo o árbitro de vídeo. E olha, Celso, ali na briga pelo primeiro lugar do grupo G, a Bélgica levou a melhor sobre a Inglaterra. Isso mesmo, e como já estavam classificados, os 2 times começaram o jogo com os reservas em campo. Ainda assim, foi uma partida bem movimentada, bem interessante mesmo. Mas a vitória belga foi pelo placar mínimo. Vamos ao gol. Aos 5 minutos do segundo tempo, Januzaj, ex-jogador do Manchester United e atualmente no Real Sociedad, recebeu da direita e chutou bonito de esquerda para marcar um belíssimo gol, um golaço. A Inglaterra até que perdeu uma chance incrível com o Rashford. Perdeu a chance e a Inglaterra
ficou com o segundo lugar no grupo, enquanto a Bélgica ficou com o primeiro lugar. Está no caminho do Brasil. Pois é, e pelo mesmo grupo, o grupo G, né, Panamá e Tunísia, já eliminados, só cumpriram tabela. A ideia era terminar a Copa com uma vitória. E o Panamá saiu na frente, mas permitiu a virada da Tunísia, que se despediu do Mundial menos frustrada. No primeiro tempo, após chute de José Rodrigues, Merriá marcou gol contra e colocou os panamenhos em vantagem. 1-0 Panamá. E aí, no segundo tempo, foi a vez de Ben Youssef empatar o jogo. Panamá 1, Tunísia também 1. E aos 20 minutos, desvio de Kazi para virar o jogo. Tunísia 2, Panamá 1, foi o segundo gol de Kazi na Copa do Mundo da Rússia. Estava torcendo por uma vitóriazinha do Panamá, né? Pois é, saco de pancadas. Bom, 3 jogos, 3 derrotas. Você já falou que a Bélgica pode estar aí no caminho do Brasil se o Brasil vencer. Então vamos falar de seleção brasileira, que segunda-feira, às 11 da manhã, enfrenta o México pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Os jogadores ganharam folga hoje, o lateral Marcelo apresentou melhoras e tem chances de estar em campo contra o México. A assessoria de imprensa da CBF atualizou o quadro clínico do atleta e garantiu que o jogador seguirá sob observação do departamento médico. Ontem, durante a partida contra a Sérvia, o lateral deixou o campo com menos de 10 minutos de jogo por causa de dores na região lombar. Logo após o duelo, o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, já havia tranquilizado os torcedores, afirmando que o incômodo físico de Marcelo não era grave, que o problema poderia ter sido causado pelo colchão do quarto do hotel. Nossa. O lateral sofreu um espasmo na musculatura estabilizadora da coluna, fato que travou a região lombar. Caso Marcelo não reúna condições de jogo, Felipe Luiz, que entrou bem na partida contra a Sérvia, será mantido na equipe. Acho que a gente está tranquilo, mesmo se o Marcelo não jogar, ele entrou muito bem. E é bom a gente destacar todos os confrontos das oitavas de final. Né? Então temos Uruguai e Portugal de um lado, Espanha e Rússia, Croácia e Dinamarca, Suécia e Suíça, Brasil e México, Colômbia e Inglaterra, Bélgica e Japão. Já falou França e Argentina? França e Argentina ficou faltando. Mais emocionante, né? É isso aí. Será o mais emocionante. Muito obrigada, Celso. Boa noite, até amanhã. Boa noite. Com você, Gamberini. Além das hortas comunitárias, onde as pessoas dividem aquilo que plantam, pequenos produtores rurais aqui da capital estão começando a ter renda e até gerar empregos vendendo a produção. O empório recém-inaugurado na Lapa escolheu o segmento dos orgânicos. Frutas e legumes, o gerente recebe de 4 produtores. Diz que a procura não para de crescer, mesmo com o preço até 40% mais alto. Ele pensa mais um alimento mais saudável, sem agrotóxicos, sem utilização de meios que venham a dificultar a sua vida futuramente. Muita gente imagina que todas as verduras vêm de alguma área rural distante da capital. Mas o caminho desse maço de couve, por exemplo, foi bem mais curto. As folhas viajaram 30 quilômetros, mas não saíram da cidade, não. Vieram desta horta urbana, aqui em São Mateus, na Zona Leste. O terreno, que antes tinha sujeira e entulho, hoje abriga uma plantação com mais de 80 itens de verduras e legumes. É por onde passa a linha de transmissão da Eletropaulo, que emprestou a área e assim evita invasões. O Nildo trabalha na terra com a mulher e outros 2 funcionários. Começou vendendo na porta do terreno e hoje fornece para 2 feiras e 2 mercadinhos. A procura está mais do que o que a gente consegue dar conta disso aí. Tanto que pensa em aumentar a produção e a mão de obra. A gente tem que arrumar mais um parceiro, pelo menos. Mais um funcionário. Mais um. O movimento da agricultura urbana começou a ganhar corpo há menos de 10 anos. Foi quando a Dona Bela começou a cultivar, também num terreno com torres de energia, em frente à casa dela. Eu vendo couve, almeirão, escarola. Olha, para te falar a verdade, o que tem, vende. Fatura cerca de R$1.000 por mês, com a ajuda da ONG Cidades Sem Fome, que presta assistência técnica e fornece sementes, mudas e o adubo orgânico, também a outros 26 agricultores da Zona Leste de São Paulo. Na horta, é a Dona Bela que planta tudo. Meu marido faz os canteiros, põe o esterco e a mão de obra é minha. O Alexandre, que mora no bairro, é cliente antigo. Hoje está levando alface, erva doce e espinafre. Só de você ter a possibilidade de adquirir um alimento sem agrotóxico, na porta de casa, a qualidade, assim, a confiança, né, principal. E o preço? O preço é equivalente, é bem equivalente a qualquer supermercado, feira.
A ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, publicou hoje no Diário Oficial da União novas regras para aplicação da coparticipação e franquia em planos de saúde. Na coparticipação, o paciente paga uma parte do valor de consultas e exames. Segundo a resolução, até 40% do valor dos atendimentos pode ser pago pelo paciente. Outra regra é que o pagamento de coparticipação e franquia não pode passar do valor da mensalidade. As medidas devem entrar em vigor em 6 meses e só valem para os novos contratos. O Banco Central reduziu a previsão de crescimento do PIB de 2018 para 1,6%. A estimativa é 1% menor do que a anterior, divulgada no final de março. Segundo o Banco Central, a diminuição se deve ao desaquecimento da economia no começo do ano e ao impacto da greve dos caminhoneiros em maio. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. A greve dos caminhoneiros fez a economia voltar alguns degraus num processo de retomada que já estava bem difícil. Além de comprometer o potencial de crescimento deste ano, mexeu negativamente com as expectativas, o que também afeta o desempenho futuro e pesou bastante na inflação. Poucas semanas atrás se contava até com uma variação este ano do IPCA abaixo do piso da meta, que é 3%. Agora, o Banco Central já elevou a projeção de inflação para 4,2% e o presidente da instituição, Ilan Goldfein, admite que há uma possibilidade maior de ficar até acima da meta, do ponto central, que é 4,5%. Nesse sentido, o dólar também pode influenciar bastante. Dólar que tem refletido muito o ambiente de maior incerteza no exterior, com as ameaças de guerra comercial e previsão de alta mais forte dos juros nos Estados Unidos. E também reflete esse cenário de incertezas quanto às eleições. Hoje foi um dia mais tranquilo, de baixa do dólar e alta da Bolsa, atribuído em parte à pesquisa CNI-Ibope. Ciro Gomes, atrás de Marina, com possível segundo turno entre ela e Bolsonaro, afastaria, segundo a leitura de parte do mercado, a possibilidade de vitória de um candidato de extrema esquerda ou com uma postura mais populista na gestão da economia, que só reforçaria a piora das projeções. O próprio presidente do Banco Central também salientou hoje a importância das reformas do ajuste fiscal para se consolidar um quadro de inflação baixa no longo prazo. Nesta semana, o governo até renovou a aposta nessa tendência ao fixar a meta inflacionária de 2021 em 3,75%, com reduções anuais até lá. Mas no atual contexto, a previsão para 2019 é de inflação mais alta que a deste ano, com provável elevação da taxa básica de juros, não só pelas pressões de curto prazo, mas também pelo dólar mais alto e pelo desequilíbrio fiscal, que só vai ser revertido com muito esforço. Os rumos da economia estão atrelados ao resultado das urnas, já que o atual governo não conseguiu avançar com a agenda econômica da forma esperada e está tendo agora de lidar com um ambiente econômico bem pior que se previa. Boa noite. Pelo menos 5 pessoas morreram e várias ficaram feridas com gravidade depois que um atirador abriu fogo contra uma redação de um jornal da cidade de Anápolis, no estado americano de Maryland. Segundo um dos sobreviventes, o atirador disparou repetidas vezes contra os funcionários do jornal Capital Gazette. Ele já foi preso pela polícia, mas, segundo os oficiais, não disse nada sobre a motivação do ataque e nem está colaborando com as investigações. O prédio foi evacuado e o esquadrão antibombas afirmou ter encontrado o que parecem ser explosivos. A polícia local e o FBI estão no caso. O presidente Donald Trump foi informado do ataque e agradeceu a atuação dos serviços de emergência. O governo dos Estados Unidos não tem como reunir as famílias de imigrantes separados pela política intolerante do presidente Trump. A informação foi dada pelo Departamento de Justiça ao juiz da Califórnia, que determinou que todos os pais e menores devem ser reunidos em no máximo 30 dias. O governo Trump, que ainda pode recorrer da decisão, argumenta que a reunificação deve cumprir leis anteriores que protegem as crianças. Cerca de 2.000 menores, dos quais 51 são brasileiros, continuam enjaulados, longe dos pais e sem acompanhamento. O governo garantiu que está dando passos para cumprir a ordem, mas alegou que o processo é longo e que a justiça deveria dar tempo às agências federais para agir.
O ex-ministro Gedel Vieira Lima está em uma cela isolada no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. Ele desrespeitou um agente durante uma revista pessoal. A informação foi confirmada pela Subsecretaria do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, que não especificou que ordem não foi cumprida. A permanência na solitária pode durar até 10 dias, mas a decisão cabe à Vara de Execuções Penais. Enquanto estiver isolado, o ex-ministro e ex-articulador político de Temer não tem direito a banho de sol e só recebe visitas dos advogados. Gedel está em prisão preventiva desde setembro do ano passado, quando a Polícia Federal apreendeu 51 milhões de reais em malas e caixas num apartamento utilizado pelo ex-ministro em Salvador. A defesa de Gedel ainda não se manifestou. A subsecretaria diz que é um procedimento padrão isolar o preso que comete falta disciplinar. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, homologou a delação do publicitário Duda Mendonça. O acordo foi fechado pela Polícia Federal no ano passado, mas aguardava a decisão do STF sobre se a PF poderia promover esse tipo de acordo sem anuência ou participação do Ministério Público. Duda Mendonça foi o responsável pela campanha vitoriosa do PT à presidência em 2012. Ele é o terceiro marqueteiro do partido a assinar delação. Em 2005, ele disse ter recebido 10 milhões e meio pela campanha para a eleição de Lula em Caixa 2. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o impacto do lançamento da candidatura de Datena ao Senado pelo DEM no cenário político eleitoral. Entrevista Jorge Tadeu Mudalem, deputado federal na 7ª legislatura, político com mais de 30 anos de vida pública e hoje presidente do Diretório Estadual do DEM de São Paulo. Eu agradeço muito sua presença aqui no Jornal da Gazeta, num dia muito importante, não apenas para o DEM, mas para a Aliança Acelera São Paulo, em que foi lançado o nome de Datena para candidato ao Senado. E eu vi uma frase sua que chamou a minha atenção, em que falou que tem certeza que Dória, com essa aliança, será eleito no primeiro turno. Quero saber se isso aí é um prognóstico objetivo ou é uma torcida pessoal. Bom, eu acho que eleição é só depois de apurar o último voto, tá certo? Eu já disputei mais de 10, nós fomos vitoriosos em todas e hoje foi um dia muito especial para nós. E eu assistia há pouco, inclusive, o Jornal da Gazeta, e foi colocada uma matéria aqui do Toninho, lá do Jardim de Nápoles. O Datena hoje foi fazer o anúncio, ele estava muito emotivo, até por conta de que ele era muito amigo do dono do Jardim de Nápoles, e ele estava até querendo adiar esse anúncio. Mas ele foi, tinha muita expectativa, toda a imprensa lá, ele não deu entrevista após a fala que ele pronunciou, onde ele colocou o nome dele à disposição, está se desligando dos meios de comunicação, como diz a lei, agora no dia 30, e o nome dele está à disposição para uma candidatura, pré-candidatura ao Senado. Eu acho que isso vem a reforçar muito o Democratas no estado de São Paulo, principalmente porque nós temos uma expectativa com o João Dória de indicar o vice na chapa de João Dória e também uma vaga para o Senado, que é o Datena, que vai reforçar e muito a campanha do João Dória. E quem seria o vice indicado pelo Rodrigo nós Garcia? No Rodrigo Garcia, que foi secretário de Estado, é o líder hoje na Câmara Federal, uma pessoa que tem uma articulação grande no interior e eu acredito que é uma chapa muito competitiva, tá certo? E eu espero, pelo que mostrou os últimos números, se for possível, a gente ganhar no primeiro turno. Vamos fazer um esforço imenso para isso, mas eleição é depois do último voto de apuração. Bom, agora uma outra questão. O nome do Datena, havia uma grande especulação em torno do nome dele, exatamente porque Datena tem uma imagem pública nacional já construída, é um comunicador de sucesso, né? E muito conhecido. Vocês mesmos já fizeram pesquisa e viram o desempenho da indicação do nome de Datena até num cenário de presidência da República. E foi bom o desempenho em termos percentuais. O que eu quero saber é por que vocês não
quiseram aproveitar toda essa imagem que já está pronta do Datena, que é construída em todo o país, e preferiram que ele saísse candidato ao Senado por São Paulo e não à presidência da República. Acho que a presidência da República é um assunto que a gente está tratando a nível nacional, onde a nossa bancada cresceu de 21 para 44 parlamentares. Hoje nós temos candidatos a governadores em 7 estados brasileiros. Hoje nós temos candidatos, praticamente uns 8 a 10, para o Senado, com chance de ganhar. E por que não, Datena? Rodrigo Maia, que é um nome... Tem uma avaliação dele com o Rodrigo Maia, onde... Como vice. Como vice. Mas por que não como candidato à presidência? Isso já tinha até sido encomendado antes, até me parece que o próprio PSDB... Mas acha possível que haja alguma mudança nesse cenário? Ao invés do Senado em São Paulo, Datena saia candidato à presidência pelo DEM? Na política tudo é possível e é tudo de se conversar, tá certo? Se realmente isso aí viesse cristalizar, eu acho que essas 2 próximas semanas, elas são decisivas. Nós temos hoje a garantia de que ele é o nosso candidato ao Senado, que vai reforçar uma chapa que eu espero seja vitoriosa agora no próximo dia 7 de outubro, com o João Dória. Eu acredito que essas 2 próximas semanas, elas são decisivas. A gente está fazendo avaliação, como os outros partidos estão fazendo essas avaliações. Nós vimos agora que foi passado, inclusive aqui na Gazeta, essa última avaliação. Vimos que no estado do Tocantins há uma vontade, até com razão da população, 53% não foi votar para governador. Isso pode estar se repetindo. Né? Nós não sabemos como é que vai ficar esse quadro, mas as avaliações estão sendo feitas. Hoje ele é candidato ao Senado. Bom, falando em avaliações, o grupo de partidos chamados de centro-direita, né, tem se reunido, conversado muita articulação na busca de um nome que represente esse grupo de partidos. O DEM está liderando esse movimento lá em Brasília. E agora a questão, esta aliança Acelera São Paulo, que tem alguns desses partidos que compõem esse grupo lá de Brasília, isso pode ser um indicador que vocês estejam abertos e possam apoiar Dória em São Paulo e Geraldo Alckmin para a presidência? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Inclusive, ficou muito claro que o DEM de São Paulo tomou essa decisão. Hoje, inclusive, no anúncio do Datena, o presidente da Câmara esteve presente, foi um dos articuladores, e quando ele fez a colocação dele, ele recebeu primeiro um telefonema do Datena, e o Datena falou se aceitaria que ele saísse candidato pelo DEM. Ele pensou que era até uma piada, ele falou, será que não é uma mentira? E aí, hoje, foi concretizado, realmente ele é o candidato do DEM. Agora, eu acredito muito, tá certo, que nós vamos fazer um papel muito importante, o DEM, nessa eleição. Nós temos a possibilidade de indicar o vice, nós temos a possibilidade de fazer uma boa bancada, tá certo? E eu acredito que nós vamos estudar o quadro nacional com todo o diretório. Mas a última questão que eu não posso deixar de perguntar é sobre o efeito da Datena sobre a candidatura Bolsonaro. Por quê? Porque Datena tem uma atuação profissional, ele sempre foi uma pessoa que batalhou muito contra a violência urbana e que isso faz parte do discurso de Bolsonaro. E o discurso de Datena, que já é muito forte e vem sendo assim há muito tempo, pode fazer um confronto e esvaziar o discurso de Bolsonaro, no seu entender? Hoje, inclusive, ele fez essa colocação. Na colocação que ele fez lá no hotel onde ele se põe como pré-candidato ao Senado, uma das grandes críticas e a bandeira dele é a segurança. Ele fez duras críticas à segurança, eu acho que ele pode ser um contraponto e eu acredito que nós temos que esperar essas 2 próximas semanas no sentido de ver como é que vai ficar agora o quadro nacional. O quadro estadual de São Paulo está decidido. Vamos esperar o quadro nacional e aí eu espero que o DEM siga um caminho vitorioso.
Eu agradeço muito sua entrevista. Uma boa noite. Eu que agradeço Obrigada. a oportunidade. Muito obrigado. Gamberini. Além de ser a estação mais fria do ano, o inverno é também a mais seca, quando praticamente não chove. Pois é, e esse calor fora de época, né? A falta de chuva na cidade de São Paulo compromete a qualidade do ar, é difícil de respirar. Vamos ver com a Tássia Sena se afinal a chuva vem. O principal alerta para amanhã é que a umidade relativa do ar está bem abaixo do recomendado em praticamente todo o país. Para a Organização Mundial da Saúde, a umidade deve estar acima dos 60%. Mas com todo esse tempo seco e quente em grande parte do país, a qualidade do ar começa a preocupar. As exceções ficam para a região sul, grande parte da costa leste do país e também para o extremo da região norte. Locais onde a chuva pode vir a qualquer hora. Vamos ver as temperaturas para algumas capitais. Nada de chuva tão cedo para Campo Grande, Goiânia e São Luís, onde os termômetros sobem até 31, 30 e 32 graus, respectivamente. Já em Porto Alegre, mais chuva e frio. Temperaturas entre 15 e 20 graus. No estado de São Paulo, a semana termina bastante ensolarada nesta sexta-feira. Na região oeste, a maior parte dos termômetros, mais uma vez, fica na casa dos 30 graus, como em Votuporanga e Presidente Bernardes, máximas de 31. Mas o destaque é para o norte paulista, onde a qualidade do ar já está bastante prejudicada, com a umidade relativa em torno dos 20%. Calorão, de novo, em Araraquara, com máxima de 30. No leste do estado, as poucas nuvens no céu não atrapalham a elevação das temperaturas. Máxima de 27 em Sorocaba. No ABC Paulista também faz calor e as máximas podem variar entre os 24 e os 25 graus. Aqui na capital, a previsão para os próximos dias é de sol forte e aquela sensação de abafado, sabe? Amanhã, máxima de 26. No fim de semana, os termômetros oscilam entre 12 no sábado e 27 no domingo. O Jornal da Gazeta termina aqui. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Neste domingo, 11 da noite, Maria Lídia entrevista o pré-candidato à presidência da República pelo PRB, Flávio Rocha, em Hora do Voto.